O que é o inferno? O conceito de inferno existe em várias religiões pelo mundo afora. Por exemplo, no Islã, o inferno é chamado de Jahannam, e é um lugar de punição para os ímpios, e é descrito com vários níveis de sofrimento, dependendo dos pecados cometidos. No hinduísmo, o conceito de inferno é mais complexo, e não tão eterno, e existem vários infernos onde as almas pagam por seus pecados antes de reencarnarem. O sofrimento é proporcional aos erros cometidos em vida. Agora, no budismo, existem vários reinos infernais conhecidos como Narakas, onde as almas sofrem por maus e seus karmas. Esses reinos não são eternos, e as almas eventualmente reencarnam em uma nova forma após expirarem seus karmas negativos. Porém, o mais famoso conceito de inferno vem do cristianismo, onde se trata de um local de pura dor e sofrimento, onde os pecadores sofrem por toda a eternidade pagando seus pecados em vida. E é nesse sentido que o poeta Dante Alighieri escreveu o que seria a concepção humana que mais chegou perto do inferno até hoje, em A Divina Comédia. A jornada de Dante pelo inferno é guiada pelo poeta romano Virgílio. O inferno é descrito como tendo 9 círculos, cada um reservado para diferentes tipos de pecadores, com punições específicas para cada tipo de pecado. E no vídeo de hoje eu vou dissecar esses 9 círculos com vocês. Então, depois dessa longa introdução, vamos começar. O primeiro círculo do inferno em A Divina Comédia de Dante Alighieri é conhecido como Limbo. Esse círculo é reservado para as almas que, embora não tenham cometido pecados graves, não receberam o batismo, o que, segundo a teologia cristã, as impede de entrar no paraíso. O limbo está logo abaixo do portal do inferno, antes do círculo onde as almas sofrem punições mais severas. O ambiente é descrito como um lugar calmo e sereno, com prados verdes e um castelo magnífico cercado por 7 muros e um rio, representando as virtudes cardeais e teológicas. Esse círculo é habitado principalmente por pessoas virtuosas que viveram antes da era cristã, incluindo filósofos, poetas, cientistas e figuras históricas importantes que não tiveram a oportunidade de conhecer a revelação cristã. Entre os residentes do famoso limbo estão Romero, Horácio, Ovídio, Lúcio, Júnior Bruto, Aristóteles, Sócrates, Platão e outros grandes pensadores e figuras da antiguidade. As almas do limbo não sofrem tormentos físicos como nos círculos inferiores do inferno. Em vez disso, a sua punição é a privação eterna da visão de Deus e da bem-aventurança celestial. Eles vivem em um estado de melancolia e resignação, conscientes da sua exclusão do paraíso, mas ainda capazes de experimentar uma forma de paz. O limbo representa uma ideia de que a salvação e a condenação não são apenas uma questão de comportamento moral, mas também de fé e adesão às doutrinas religiosas específicas. A presença de figuras ilustres no limbo destaca a importância da sabedoria e da virtude, mesmo quando desprovidas do contexto religioso cristão. Dante e seu guia Virgílio entram no limbo logo após passar pelo portão do inferno. Eles são recebidos de maneira respeitosa e encontram uma assembleia de grandes espíritos que discutem filosofia e conhecimento. Virgílio, que é uma figura do limbo, representa a razão e a virtude pagã, guiando Dante até onde a razão pode alcançar, mas não mais além. Além do limbo e os grandes espíritos, há uma seção separada para as crianças que morreram sem batismo. Essas almas não sofrem fisicamente, mas compartilham a mesma privação da visão de Deus. Após o limbo, Dante e Virgílio descem ao segundo círculo, que é menor em diâmetro, porém mais profundo. O ambiente é sombrio e caótico, marcado por ventos fortes e tempestades incessantes que nunca param. A escuridão é intensa e os ventos uivantes representam a natureza descontrolada das paixões. Minos, o juiz infernal, está localizado na entrada do segundo círculo. Ele é retratado como uma figura monstruosa, com uma longa cauda. Minos ouve a confissão das almas e com sua cauda indica que círculo do inferno a alma deve ir, enrolando-a um número de vezes que corresponde ao círculo apropriado. Quando indica o segundo círculo, a alma é lançada para ser eternamente ditada pelos ventos. As almas dos luxuriosos são eternamente lançadas por ventos violentos e incontroláveis, sem jamais encontrar repouso ou controle. Essa tormenta simboliza a falta de controle sobre as paixões em vida, sendo agora castigados pela mesma força incontrolável. Eles são arrastados, girados e lançados de um lado para o outro, incapazes de descansar ou se estabelecer em um lugar, assim como suas vidas foram dominadas pela instabilidade emocional. Nesse círculo, Dante encontra várias figuras famosas da história e da mitologia que sucumbiram ao desejo carnal. Semáfores, a rainha síria que legalizou a luxúria em seu reino,
Dido, a rainha de Cartago, que se apaixonou por Enéas, Cleópatra, a famosa rainha do Egito, Helena de Troia, cuja beleza desencadeou a guerra de Troia, Aquiles, Paris e Tristão, todos famosos por suas histórias de amor e luxúria. Um dos momentos mais famosos de A Divina Comédia ocorre aqui, quando Dante encontra Paolo e Francisca de Rimini. Francisca conta a história de seu amor ilícito por Paolo, que era irmão de seu marido. Francisca narra como eles se apaixonaram enquanto liam a história de Lancelot e foram mortos pelo marido traído. A história de Paolo e Francisca comove Dante profundamente e ele desmaia de compaixão e tristeza. O segundo círculo representa a consequência dos pecados cometidos por paixão e desejo carnal. A tempestade eterna simboliza a natureza caótica e incontrolável da luxúria. As almas aqui não têm o controle de suas próprias vontades, refletindo como a luxúria domina e distorce a razão e o livre-arbítrio. A descrição do segundo círculo do inferno sublima a visão de Dante sobre a justiça divina, onde a punição reflete a natureza do pecado. As almas são eternamente castigadas pelo desejo descontrolado que as condenou, em uma tormenta interminável que simboliza a falta de controle e a destruição que a luxúria pode causar. Dante e Virgílio descem aos terceiros círculos, após passar pelo segundo. Esse círculo é descrito como um lugar sombrio e repugnante. O ambiente é caracterizado por uma chuva fria, incessante e pesada, misturada com neve e granizo, que cai sobre o solo, imundo e enlameçado. A terra está saturada, criando uma lama viscosa e pútrida, o reflexo físico da degradação e do excesso. As almas dos glutões são obrigadas a deitar-se na lama fria e repugnante, onde a chuva interminável os atormenta. Eles são descritos como miseráveis, imersos na imundície, incapazes de se levantar ou escarpar da tormenta. A chuva, pesada e constante, simboliza o excesso de consumo e a degradação do corpo e da alma devido à gula. A lama representa a sujeira moral e a degradação causada pelo pecado. Cérbero, o monstruoso cão de 3 cabeças da mitologia grega, guarda esse círculo. Ele é uma figura feroz, grotesca, com olhos vermelhos, uma barba negra e um corpo inchado e inflado. Cérbero vigia as almas, rasgando-as com garras e dentes e latindo incessantemente. Sua presença e seu comportamento selvagem simbolizam a voracidade e a insaciabilidade dos glutões. Dante encontra Siaco, um florentino condenado por sua gula. O nome Siaco é um apelido que significa porco em italiano, refletindo sobre sua vida de excessos. Siaco profetiza sobre o futuro de Florença, mencionando conflitos e divisões políticas que ocorrerão. Esse encontro oferece a Dante uma oportunidade de refletir sobre o pecado da gula e suas consequências, tanto na vida individual quanto na sociedade. O terceiro círculo simboliza a degradação do corpo e da alma causada pelo excesso e pela indulgência desmedida. A chuva incessante e a lama representam a condição degradante das almas que em vida não controlaram seus apetites. A presença de Cérbero reforça ainda mais a insaciabilidade e velocidade, características dos glutões. Sua natureza monstruosa e seu comportamento grotesco refletem a natureza repulsiva do pecado da gula. A punição das almas é um reflexo direto de seus pecados em vida, onde o prazer momentâneo é transformado em tormento eterno, mostrando a justiça restributiva da visão de Dante. O terceiro círculo do inferno destaca a visão de Dante sobre a justiça divina, onde cada pecado recebe uma punição apropriada que reflete a natureza do crime cometido. A descrição detalhada do ambiente, das almas e seus guardiões proporciona uma imagem vívida da degradação moral e física causada pela gula. Após deixar o terceiro círculo, Dante e Virgílio descem ao quarto círculo. Este círculo é descrito como um lugar sombrio e caótico. O terreno é rochoso e íngreme, refletindo a dificuldade e a dureza associada ao pecado da avareza e do desperdício. As almas dos avarentos e dos pródigos são divididas em 2 grupos, que constantemente empurram grandes pesos em círculos opostos. Quando se encontram, colidem violentamente, insultam-se mutualmente e depois retornam ao ponto de partida para repetir o ciclo. Os avarentos gritam, "Por que, guardas?" E os pródigos gritam, "Por que, dissipais?", simbolizando suas falhas opostas em relação ao uso dos bens materiais. Os grandes pesos que eles empurram representam o fardo de suas preocupações materiais durante a vida, e o movimento circular interminável simboliza a futilidade de suas ações. Plutão, o deus romano das riquezas e do submundo, é o guardião deste círculo. Ele é descrito como uma figura demoníaca e ameaçadora, representando a influência corruptora da riqueza. Plutão tenta inicialmente barrar o caminho de Dante e Virgílio, mas é silenciado por Virgílio com palavras autoritárias. As almas são indistinguíveis em sua aparência, despojadas de qualquer característica.
Isso simboliza a perda da identidade individual devido à obsessão para com os bens materiais. Eles estão presos em uma rotina eterna de trabalho sem sentido, refletindo a futilidade de suas buscas por riqueza e prazer material. O quarto círculo representa a justa retribuição para aqueles que foram desequilibrados em sua relação com a riqueza. Tanto o acúmulo excessivo quanto o desperdício irresponsável são vistos como desvios do adequado uso dos bens materiais. A colisão constante e os insultos entre os dois grupos simbolizam o conflito e a tensão inerentes a essas atitudes extremas em relação à riqueza. A figura de Plutão reforça o tema da corrupção moral, associada à avareza e ao desperdício, destacando como busca obsessiva por riqueza pode desumanizar as pessoas. O quarto círculo do inferno fala sobre a importância do equilíbrio e da moderação. A descrição detalhada das punições, do ambiente e dos guardiões proporciona uma imagem clara da futilidade e da degradação moral associada à avareza e ao desperdício. O quinto círculo está situado no rio Styx, um vasto pântano escuro e lamacento. Esse rio abrange o círculo inteiro e é descrito como uma extensão de água estagnada, sombria e fétida. A atmosfera é opressiva e carregada de tristeza, refletindo o estado de espírito das almas condenadas aqui. Os iracundos são aqueles que cederam à ira e à violência em vida. Eles estão submersos na lama do rio Styx, constantemente lutando entre si na superfície da água. Eles gritam, batem uns nos outros e se mordem, refletindo a violência e a agressividade que demonstraram em suas vidas. A luta incessante e a falta de paz simbolizam a natureza destrutiva da ira. Os assídicos, ou preguiçosos, são aqueles que viveram um estado de apatia ou melancolia, recusando-se a agir ou engajar na vida. Eles estão submersos completamente sobre as águas do Styx, murmurando suas queixas e lamentações em bolhas que sobem à superfície. Sua punição simboliza a estagnação e a falta de propósito que caracterizou suas vidas. Não há um guardião específico mencionado para o quinto círculo, como nos círculos anteriores. No entanto, Flégias, o barqueiro irado, transporta Dante e Virgílio pelo Styx. Flégias é uma figura irada e impetuosa, refletindo a atmosfera do círculo. Durante a travessia do Styx, Dante encontra Filippo Argente, um florentino conhecido por sua ira e arrogância. Argente tenta agarrar o barco, mas é repelido por Virgílio. O encontro com Argente provoca em Dante uma reação de desprezo e satisfação ao ver o pecador sendo atacado por outras almas iradas, destacando a transformação de Dante ao longo de sua jornada. A travessia do Styx é um momento significativo na jornada de Dante, representando a passagem para os círculos inferiores do inferno, onde os pecados e as punições se tornam mais graves. Virgílio guia Dante através desse círculo, oferecendo explicações e proteção contra as almas violentas e iradas. As descrições detalhadas do ambiente, das punições e os encontros proporcionam uma imagem vívida da destruição e da estagnação causadas pela ira e pela preguiça, enfatizando a necessidade do equilíbrio emocional e o engajamento ativo na vida humana. Após atravessar o rio Styx, Dante e Virgílio chegam à cidade de Dite, que é uma marca no início do sexto círculo. Dite é cercada por muralhas de ferro ardente e guardada por demônios furiosos. A entrada é impedida por uma multidão de anjos caídos, mas a chegada de um mensageiro célebre abre os portões para Dante e Virgílio. O ambiente é opressivo, com chamas eternas queimando dentro de túmulos, abertos e espalhados pela vastidão do cemitério. Os heréticos são condenados a ficar em túmulos flamejantes, que estão perpetuamente em chamas. Essas sepulturas estão abertas e as almas sofrem queimaduras constantes. O fogo queima eternamente, simbolizando a rejeição da fé e a negação da imortalidade da alma, que os heréticos defenderam em fim. Dante encontra Farinata, um líder militar e político de Florença, que era herético e epicurista, negando a vida após a morte. Farinata levanta parcialmente seu túmulo em chamas para conversar com Dante. A conversa revela seu desprezo contínuo por seus adversários políticos e seu orgulho, mesmo da condenação. Farinata também profetiza o exílio de Dante, uma revelação perturbadora sobre o futuro do poeta. Durante a conversa com Farinata, aparece Cavalcante de Cavalcante, pai do amigo de Dante, Guido Cavalcante. Ele está preocupado com o destino de seu filho e questiona Dante sobre ele. Ao ouvir que Guido ainda vive, Cavalcante se engana, pensando que seu filho está morto, e cai de volta em seu túmulo agonizando em desespero. As sepulturas em chama simbolizam a negação da ressurreição e da vida eterna, refletindo a crença herética de que não há vida após a morte. O fogo perpétuo representa a natureza implacável e eterna da punição para aqueles que rejeitaram a fé.
As conversas de Dante com Farinata e Cavalcante destacam de orgulho, o desprezo e a contínua preocupação com questões terrenas. O sexto círculo é um ponto de transição na jornada de Dante, marcando o fim do inferno superior e o início do inferno inferior. Virgílio orienta Dante sobre a natureza dos pecados dos heréticos e a gravidade crescente das transgressões, à medida que descem para o círculo mais profundo. O sétimo círculo, em A Divina Comédia, é dedicado aos crimes violentos. Esse círculo é dividido em 3 anéis distintos, cada um punindo diferentemente as formas de violência, contra o próximo, contra si mesmo e contra Deus, a natureza e a arte. Aqui então estão os anéis. Antes de começarmos, o sétimo círculo é guardado pelo Minotauro, uma criatura metade homem, metade touro, simbolizando a irracionalidade e a brutalidade da violência. Esse círculo é subdividido em 3 anéis, como dito anteriormente, cada um com seu próprio ambiente e formas de punição. O primeiro anel é a violência contra o próximo. As almas estão mergulhadas em um rio de sangue efervescente, conhecido como flagistone. A profundidade a qual cada alma está submersa no sangue depende da gravidade de sua violência. Centauros armados patrulham as margens do rio, atirando flechas nas almas que tentam emergir para cima. Os homicidas, tirânicos, assaltantes são imersos no rio de sangue efervescente, representando o sangue derramado por seus atos violentos. Quanto mais grave o crime, mais profundamente sua alma é submersa. Segundo anel, violência contra si mesmo. Esse anel é uma floresta sombria e estéril, com árvores tortuosas e espinhosas. As arpias, criaturas mitológicas, metade mulher, metade pássaro, habitam e danificam a floresta. Eles são transformados em árvores retorcidas e só podem se expressar através do sangue que flui quando seus galhos são quebrados. Suas almas nunca podem reassumir a forma humana, refletindo a natureza permanente de seu ato de violência contra si. O terceiro anel, violência contra Deus, a natureza e a arte. Esse anel é subdividido em 3 subgrupos: blasfemadores, sodomitas e usuários. Os blasfemadores que praticaram violência contra Deus são almas que estão deitadas de costas em uma planície árida, de areia em chamas. Chove fogo incessantemente do céu. Os blasfemadores são constantemente queimados pela areia escaldante pela chuva de fogo, simbolizando a sua irreverência e desafio contra a divindade. Sodomitas que praticavam violência contra a natureza são almas condenadas a andar incessantemente sobre a areia ardente, sob chuva de fogo. Os sodomitas que cometeram violência contra a natureza são forçados a uma eternidade de caminhada sem descanso, sob tortura da areia e do fogo. Dante encontra Brunetto Latini, seu antigo mentor, entre os sodomitas. A conversa entre eles revela respeito mútuo e tristeza pela sua condição. E por fim, os usuários, que violentaram a arte e a economia. As almas estão sentadas sobre a chuva de fogo, com bolsas penduradas em seus pescoços, ostentando brasões de suas famílias. Os usuários, que praticaram violência contra a arte, a habilidade humana e o trabalho honesto, e a economia, são atormentados pela chuva de fogo e o peso das bolsas, representando a carga e a corrupção de suas riquezas. Virgílio guia Dante cuidadosamente através de cada anel e subgrupo, explicando as razões das punições e a natureza dos pecados. A jornada pelo sétimo círculo é um dos momentos mais intensos e reveladores da Divina Comédia, enfatizando o sofrimento eterno imposto pela violência e a necessidade da justiça divina. O oitavo círculo do inferno em A Divina Comédia é conhecido como Malególios, que significa bolsas de maldade. Esse círculo é dedicado aos fraudadores, enganadores e é composto por 10 falas ou fossos, cada um com diferente tipo de pecado e punição. Malebolge é uma vasta e sombria planície dividida em 10 fossos circulares, conectados por pontes de pedras e rodeado por muros altos. Cada fossa é guardada por demônios e é caracterizada como um ambiente tenebroso, repleto de sofrimento e tormento. Na primeira valsa estão os sedutores e os rufiões. Sedutores e rufiões são condenados aqui por manipular e explorar os outros para ganho pessoal. Eles são forçados a marchar em filas opostas, enquanto são açoitados por demônios e chicotes. A dor e o sofrimento são constantes, representando a exploração a que submeteram suas vítimas. Segunda vala, aduladores. Aduladores que usaram a bajulação para enganar e manipular. Eles são submersos em excrementos humanos, simbolizando a natureza repugnante e insincera de seus elogios. Terceira vala, os simônicos, aqueles que cometeram simonia, ou seja, a venda de indulgências para eclesiásticas. Os simônicos são colocados de cabeça para baixo em buracos de pedra, com os pés em chamas, simbolizando sua corrupção e inversão de valores espirituais.
A quarta vala é reservada aos adivinhos e magos. Adivinhos e magos e falsos profetas que tentarão prever o futuro de maneira fraudulenta. Eles têm suas cabeças viradas para trás, forçando-os a caminhar eternamente de costa, simbolizando sua distorção da verdade. A quinta vala contém os corruptos e funcionários públicos. Funcionários públicos corruptos que aceitaram subornos, eles estão submersos em um lago de piche fervente, guardado por demônios que os aprofundam com ganchos se tentarem emergir. A piche simboliza a corrupção e a escuridão de seus atos. A sexta vala tem os hipócritas que esconderam suas verdadeiras intenções sob fachada de virtude. Eles são obrigados a usar capas pesadas de chumbo, dourado para fora, simbolizando a diferença entre sua aparência exterior e sua verdadeira natureza. A sétima vala, a vala dos ladrões, que são ladrões que tentaram roubar a propriedade dos outros. Eles são perseguidos e mordidos por serpentes. A mordida os transforma em cinzas, das quais eles rejuvenescem, simbolizando a natureza furtiva e destrutiva de seus atos. A oitava vala contém os conselheiros fraudulentos, aqueles que usaram sua inteligência e persuasão para enganar e manipular. Eles são envolvidos em chamas individuais, que consomem suas formas, representando a corrupção e a destruição causada por seus atos. A penúltima e nona vala são os semeadores de discórdia, aqueles que semearam discórdia e divisão entre pessoas e comunidades. Eles são continuamente feridos por demônios com espadas, suas feridas se curando apenas para serem abertas novamente, simbolizando a divisão e a destruição que causaram. E por último, a vala dos falsificadores de metais, pessoas, palavras e moedas. Eles sofrem de várias doenças e deformações, refletindo a corrupção e a falsidade de seus atos. O oitavo círculo do inferno é uma das sensações mais ricas e detalhadas de A Divina Comédia, oferecendo uma visão multifacetada dos pecados de fraude e suas consequências eternas. Finalmente chegamos ao final desse inferno, literalmente falando. O nono círculo é uma vasta planície congelada e gelada, conhecida como Cachopes. É completamente coberto por gelo, simbolizando a frieza e a crueldade da traição. O gelo é tão espesso que os traidores são parcialmente ou completamente submersos nele, dependendo da gravidade dos seus pecados. Assim como os dois anteriores, esse círculo é dividido em algumas partes, onde o primeiro é a Kainá, que são os traidores da família. Traidores que prejudicaram ou traíram seus próprios familiares. Esses traidores estão submersos até o pescoço no gelo, com suas cabeças expostas. Suas lágrimas congelam. Seus olhos ficam refletindo a traição e a frieza de seus atos por toda a eternidade. Depois, temos a Antenora, que são os traidores de Patrícia, ou da cidade. Traidores que prejudicaram sua cidade ou país. Esses traidores estão imersos no gelo até o pescoço, com suas cabeças e mãos visíveis. Eles são frequentemente atacados por demônios, que também os mutilam e torturam. O terceiro, também conhecido como Toleoma, é os traidores dos amigos. Traidores que traíram seus amigos ou aqueles que confiaram neles. Esses traidores estão submersos até os olhos no gelo, com suas faces completamente visíveis. Seus corpos estão parcialmente imersos nos gelos, enquanto seus olhos e rostos são expostos e congelados. E por último, Judeca, que são os traidores de Deus e seus benfeitores. Traidores de Deus, Cristo e seus benfeitores, esses traidores estão completamente submersos no gelo, com seus corpos inteiramente congelados. O gelo é mais espesso e mais gelado na Judeca, refletindo a gravidade da traição, a divindade e a moralidade. Dante encontra o próprio Lúcifer, ou Satã, que está preso no gelo. Lúcifer tem 3 cabeças e está eternamente ocupado em mastigar as 3 maiores traições: Judas, Iscariotes, Brutus e Cássio. O gelo simboliza a frieza e a ausência de sentimentos que caracterizam a traição. A natureza imutável e infernal reflete a falta de remorso e a crueldade dos traidores. Após enfrentar Lúcifer, Dante e Virgílio escalam o corpo de Lúcifer e saem do inferno, passando pela cavidade central da Terra e emergindo no Monte Purgatório, acabando assim a sua viagem tenebrosa. E com esse último círculo eu termino o vídeo de hoje, onde passamos juntos pelo inferno, junto com Dante e Virgílio. Essa obra literária ela é bem impressionante, porque ela é muito antiga, e ela descreve o inferno de uma forma muito perfeita. É a descrição mais aceita de como seria o inferno cristão em si. E hoje, a gente conheceu a história do homem que visitou o inferno e voltou para contar a história. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, seu comentário e considere se inscrever no canal. E até a próxima. Este número que você ligou não recebe chamadas ou não existe.